Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Certa vez recebi de uma amiga um panfleto de tratamento de uma casa espírita. Nesse panfleto continha orientações sobre o tratamento da casa, os dias, os horários. E no final, em destaque, tinha uma frase bem grande que dizia assim: "Não tratamos espíritos preguiçosos". Num primeiro momento, até me causou uma certa admiração. Achei ousado, para não dizer não muito caridoso, por parte da casa, né? Colocar aquela frase, depois eu até ri. Mas, refletindo melhor, pensei, o que levou os dirigentes dessa casa espírita a colocar essa frase em destaque no final? Talvez a experiência, né? De ver por anos algumas pessoas buscarem ajuda sem fazer um esforço real para saírem do estado que se encontram. Isso nos convida a uma reflexão sobre o nosso comportamento diante das nossas vidas, das provas que passamos e do movimento que fazemos para mudar a vida que não mais queremos ter, né? O que te incomoda na sua vida e quanto você faz para mudar essa situação. Criamos o péssimo hábito de murmurar, reclamar, nos lamentar e principalmente nos vitimizar. O ocioso ou preguiçoso tem a péssima mania de esperar que alguém faça algo para ele, quando é sua obrigação fazer. Terceirizar aquilo que lhe compete. Terceirizar compromissos e responsabilidades, vivendo uma certa apatia. Algumas pessoas apresentam uma certa apatia, são deprimidas, mas é por um fator patológico, sintomas muitas vezes de doenças graves, casos que requerem tratamentos físicos e espiritual. Não estamos falando desses casos, mas sim daquele que acostumam a não fazer nada por opção, por escolha. Será que é possível que em sã consciência alguém escolha ser ocioso? Parece que sim. Temos na doutrina vários relatos, tem inclusive um diálogo no livro Céu e Inferno, entre o Kardec e um espírito que ele fala sobre a ociosidade, sobre o tédio e a preguiça. Tem um trechinho que Kardec pergunta assim para o espírito: "Podeis dizer alguma coisa sobre a vossa vida terrestre?" Aí o espírito responde: bem pouca coisa, deveis compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a ociosidade provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância, responde o espírito. E várias outras passagens do Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo no Livro dos Espíritos, vai estar falando sobre ociosidade. Não tratamos espíritos preguiçosos. Talvez porque eles esperem milagres, receitas mágicas, facilidades, talvez porque num passe não se colocam receptivos e desperdiçam os fluidos oferecidos. O espírito preguiçoso dificilmente faz algo novo, dificilmente aprende lições, porque não acredita que precisa aprender algo. Para que aprender se não tenho a intenção de utilizar? Para que vou procurar um emprego ou um emprego novo se eu não quero trabalhar? Para que vou visitar amigos ou familiares se eu não me interesso por ninguém? Se não me preocupo com ninguém? Para que iniciarei um curso se não pretendo colocar em prática nada? O problema é que não nascemos para a estagnação, graças a Deus, para a inércia ou para uma vida de morosidade. A vida vai aos poucos nos convidando a acordar desse sono letárgico. Já que não tive a boa vontade, agora, compulsoriamente, a vida irá utilizar ferramentas que me forçarão a sair da inércia. Qual tem sido o nosso comportamento diante da vida? O preguiçoso é aquele que se recusa à ação, procrastinação.
Toda pessoa ociosa é um pouco egoísta, se formos pensar bem, né? Porque aquilo que a pessoa ociosa não faz, muitas vezes alguém terá que fazer por ele. Quantas pessoas, muitas vezes, só trabalham para si mesmos? Nascemos para nos ajudar mutuamente. Isso é que dá sentido às nossas vidas. Produzir, fazer a diferença na vida de alguém, fazer a diferença no mundo. Não devemos estimular a ociosidade do outro, não ajudamos ninguém fazendo por ele a parte que lhe cabe. Valorizar o outro, capacitar, talvez seja uma das maiores formas de caridades que podemos ter. Incentivar o outro a crescer, a evoluir, isso também em relação aos filhos, maridos, esposas, irmãos, cada um precisa ter responsabilidades. Dizer não também é uma forma de amor, também é uma forma de educar alguém ocioso. Pense bem nisso. E se você de repente se reconhece como alguém ocioso, tem uma lição, uma mensagem do Chico que ele nos alerta dizendo, abre aspas, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade, caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Fecha aspas. Bom, se o Chico fez o que fez e ele diz que fez pouco, imagine nós. Falta de vontade que gera falta de ação e estagnação. Atrofiamos a alma. Então será necessário um trabalho árduo de despertamento dessa alma. Conhecer a ti mesmo, admitir para si mesmo as suas dificuldades a serem superadas. Peça ajuda médica e também espiritual. Tenha força de vontade, persistência, disciplina. Trace objetivos, um passo de cada vez. Nada de grandes passos. Sejamos humildes, admitamos nossas fraquezas e as nossas limitações. Tem uma frase de Sócrates que diz assim: não é ocioso apenas o que nada faz, mas é ocioso quem poderia empregar melhor o seu tempo. Como temos empregado o nosso tempo? Valorizando o tempo que Deus nos concede para as experiências humanas ou nos perdendo na futilidade e na improdutividade? Talvez seja por isso que muitas vezes sentimos um enorme vazio dentro da alma, né? Porque temos nos preenchido das coisas erradas, talvez coisas que não alimentem os nossos espíritos, coisas efêmeras que podem muitas vezes causar uma sensação de estufamento, mas não nutrem verdadeiramente os nossos espíritos. Disse-nos o Mestre: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Levante, pegue a sua cama e caminhe, disse ele a um paralítico. Como quem diz, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Quando eu abri o Evangelho para embasar a nossa conversa de hoje, caiu o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Esse capítulo ele traz 3 itens que falam diretamente aos corações dos tarefeiros espíritas. Somos todos trabalhadores da última hora, diz o Espírito Constantino. Diz ele, para aproveitarmos essas últimas horas no trabalho, nas obras do Cristo, nas obras do bem e do amor, para não perdermos de novo a oportunidade que estamos tendo. O outro item fala sobre a missão dos espíritas, falando diretamente aos corações dos médiuns. Ide e pregais, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Agradece a Deus a oportunidade, mas cuidado, nos alerta esse item. Muitos dos chamados se perderão. Quantos não se perdem na sua mediunidade por se recusarem a trabalhar? Outros por não utilizar a mediunidade de forma digna. E o último item desse capítulo é o Obreiros do Senhor. Essa é uma das mensagens mais fortes e lindas
que tem no Evangelho e que toca profundamente o meu coração. Eu me emociono e tenho certeza que deve tocar o coração de vocês também, porque nesse item, o Espírito de Verdade, o Mestre Jesus, ele fala diretamente para nós, dizendo que chegou o tempo do cumprimento das coisas que irão transformar a humanidade. E ele completa dizendo: felizes os que disseram, irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossas forças e nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta. E completa: vinde a mim, vós que calaste os vossos ciúmes e vossas discórdias, para não prejudicar a obra. Termina com essa passagem, com a frase: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino de Deus. Linda essa mensagem, né? Sempre muito gostoso ouvir o Mestre falar, porque toca profundamente os nossos corações. Se antes nós não o compreendemos, hoje nós já temos condições de compreendê-lo. É como se ele nos dissesse: eu acredito em vocês, não espero que sejais perfeitos, mas que trabalhem, que se esforcem, que saiam do comodismo, da ociosidade, que façam o melhor que puderem, que façam o possível e façam sempre com amor e com fé. Aquela fé que o apóstolo Tiago se refere, né, dizendo-nos, né, nos alertando que a fé sem obras é fé morta, então tem que ser uma fé ativa. Me perdoem, mas eu não acredito em mudanças da boca para fora. Talvez por isso gosto tanto da frase de Madre Teresa que diz: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. De nada vai adiantar nós ficarmos repetindo palavras do tipo eu posso, eu sou capaz, eu quero, se não arregaçarmos as mangas e realizar. E se for um trabalho no bem, o silêncio é bem-vindo. E esse silêncio é recomendação do Mestre. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, nos alerta ele. A mensagem do Evangelho sempre é um convite ao trabalho, sempre é alimento que nutre a nossa alma e nos dá força para prosseguir. O Mestre diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Isso seja lá o que estivermos sentindo, cada um com a sua dor, porque a dor é subjetiva, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, seja o cansaço, um desânimo. Vinde a mim e eu vos aliviarei, diz ele. Finalizo aqui a nossa conversa de hoje com mais um ensino de Chico Xavier. 20 anos sem ele essa semana, né? Sem a sua presença física, e quanto nós temos a aprender e agradecer a esse espírito. Certa vez, observando as pessoas num centro espírita à procura de lenitivo para os seus males, Chico comentava: muitos desses nossos irmãos não precisam de tanto passe, precisam mesmo é de uma pá. Mostrando que as pessoas estavam ociosas demais, precisando de serviço, algo para ocupar o tempo, preencher as mãos e as mentes de forma produtiva. Então, que essa semana possamos ter muitas oportunidades de trabalho, de exercitar o amor, a fé e a esperança. Pá nas mãos significa certamente paz em nossos corações. Então, muita pá para você, muita pá para todos nós, né? A pá, o instrumento de trabalho. Que não nos falte trabalho e que não nos falte também coragem para esse trabalho. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.